Vim trabalhar num ateliê diferente, num país diferente e deu tudo errado. E agora? Assiste esse vídeo e você vai ficar por dentro dos bastidores do workshop que eu dei aqui em Oeiras, Portugal, na loja Ceramista Shop. Quando a Kátia, dona do Ceramista Shop, me convidou para vir dar o workshop aqui em Oeiras, Portugal, pertinho de Lisboa, fiquei super honrada, claro, mas imediatamente eu pensei, vai ser tudo diferente, então eu preciso conhecer todo esse material. E combinei com ela, logo de imediato, que eu chegaria com bastante antecedência para dar tempo de fazer todos os testes necessários, queimar, para daí eu dar o workshop. E foi assim que eu fiz. Bom, primeiro vamos se localizar. Tô aqui, nesse ateliê lindo, veja você. Espaço maravilhoso, super aconchegante. No local privilegiado, aqui pertinho de Lisboa, de fácil acesso, na rua, como a gente chama aí no Brasil, e por isso, de vez em quando você vai escutar o barulho dos carros passando, o que facilita bastante que as pessoas consigam vir, e tem uma vista linda e um ateliê super aconchegante. Então, eu cheguei aqui e já faz mais de uma semana, e eu tô bem perdida no tempo, por isso eu sei que hoje não é domingo e que eu pulei o dia do vídeo, mas eu conto com a sua compreensão que a noção de tempo aqui já tá meio zoada. Bom, cheguei e a primeira coisa que eu fiz foi preparar argila para o nericome. E preparar todas as amostras de teste para aquarela. Mas por que eu precisava disso? Se eu vou trabalhar com os esmaltes que eu estou acostumada a trabalhar aí no Brasil, que são os esmaltes da Meiko, do tipo SC, que são exatamente os mesmos. Acontece que a argila é diferente. E veja você mesmo. Aqui estão os esmaltes que eu utilizei para pintar aí no Brasil com a porcelana da Argila e Companhia. São exatamente as mesmas cores que eu utilizei para passar aqui, no material que eles disponibilizaram para o workshop. Perceba que é o mesmo azul e a diferença de tonalidade é muito grande. O verde também. Como eles tinham várias argilas, eu aproveitei e fiz vários testes, um em cada argila, e também com os esmaltes transparentes distintos, porque era um workshop de aquarela com serigrafia. E era importante ter certeza de que o esmalte transparente não seria um esmalte mole para não estragar o desenho da serigrafia. E um deles, olha o que aconteceu. Percebe aqui? Que apesar de ser da mesma temperatura dos outros, ele na peça, no modo vertical, ele dá uma leve escorrida. Então, esse esmalte já não serviria para esse trabalho. Os demais esmaltes, sim. As amostras foram queimadas. Eu entendi a diferença das tonalidades em cada tipo de argila. Fiz o teste do transparente incolor para ver se não ia atrapalhar a serigrafia. E aí eu consegui definir exatamente quais eram os esmaltes que seriam utilizados na aquarela, quais os esmaltes seriam utilizados para fazer a aplicação das imagens na serigrafia e qual transparente incolor seria aplicado sobre a peça
para não distorcer a imagem. E esse seria a atitude que todos deveríamos ter nos ateliês antes de pensar em começar qualquer projeto. Se eu não tivesse feito esse teste, poderia acontecer das imagens serigrafadas ficarem assim, todas escorridas, mexidas, sem definição, sem nitidez, e teria sido um desastre, concorda? Então, é muito importante que antes de você entrar num projeto, se esmerar em fazer 3 meses uma peça grande, aí você aplica um esmalte que você não testou antes, você pode ter um final trágico, pior do que o Titanic. Por isso, não tenha preguiça de testar. Sempre faz uma amostra, testa a compatibilidade do esmalte com a massa, dessa curva de queima, dessa queima num forno novo diferente. Isso é muito importante para que você tenha sucesso e para que o seu trabalho não naufrague. Uma outra questão, a argila. Para fazer o workshop de Nericome, eu utilizei uma porcelana. Aí no Brasil eu também utilizo porcelana. Por várias questões didáticas, eu gosto de trabalhar a porcelana e porque vocês sabem que eu sou apaixonada por ela. Mas a porcelana daqui é diferente, e lá vou eu. O trabalho que estava programado para fazer em 2 dias, demorou 4, porque a secagem foi muito diferente do que eu estou acostumada. Então, eu podia ter acelerado a secagem? Sim, poderia. Mas seria inteligente? Não, porque eu precisava observar como essa argila estava se comportando nesse clima aqui, até para poder instruir as alunas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, observar para entender o material e trabalhar a favor dele, não em